Uma casa de apenas um quarto e sala, que tenha os serviços mínimos como água e energia. Uma casa mais ou menos como esta que aparece na imagem. Será que está sujeito ao pagamento do imposto predial? E se a casa for de chapa de zinco? Para ser mais claro, nós aqui na banda chamamos simplesmente de casa de chapa. Será que está sujeito ao pagamento do imposto predial? E se a casa for de pau a pique, de capim ou mesmo de adobe, como aquelas que encontramos em grande número, principalmente no interior do país, paga também o imposto predial? Já agora, se a casa não for sua, mas tu fazes o usufruto da mesma, quem paga? O real proprietário da casa ou você que está lá a viver? Aquele terreno que comprou para a construção da sua casinha também paga o imposto predial? Se a resposta for sim, como calcular o valor a pagar de um terreno? Bem, é sobre isso e muito mais que eu vou falar neste vídeo. Quer saber a resposta dessas questões? Assista ao vídeo até o final. Aproveita já e dê um like, porque para além de tu ajudares esse canal a crescer, o YouTube vai entender que este vídeo é importante e vai sugerir para várias outras pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal para receber vídeos desta natureza, clicando naquele botãozinho vermelho. Já clicou? Muito bem. Agora ativa também o sininho das notificações, assim receberás uma notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Meu nome é Miguel Diniz, vamos ao vídeo. O imposto predial, que anteriormente chamava-se IPU, Imposto Predial Urbano, caiu e ficou apenas IP, Imposto Predial. Ao possuir um imóvel, como por exemplo uma casa, uma loja, um armazém, um escritório, uma fábrica, o imposto predial incidirá sobre o valor patrimonial quando se detém o imóvel. Caso o imóvel encontre-se arrendado, o imposto predial incidirá sobre o valor da renda. Já agora, quem é o sujeito passivo, ou seja, quem suporta efetivamente a obrigação do pagamento do imposto predial? No caso de imóveis arrendados, edifícios e terrenos, o sujeito passivo é aquele que detém a titularidade das rendas, em outras palavras, o senhorio. Por exemplo, se eu tiver uma casa e decidir arrendar, eu como proprietário é quem suporta o encargo do imposto. Ou melhor, o valor da renda tira-se uma parte que entregue ao Estado. Consideram aqui sujeitos passivos dos imóveis não arrendados os proprietários dos respectivos imóveis, os usufrutuários, que são aquelas pessoas que usufruem de um imóvel que não lhes pertence. E a este que recai a obrigação do pagamento deste imposto. Recai ainda a obrigação de pagar este imposto aos beneficiários, no caso de propriedade resolúvel. E um exemplo prático e simples são aquelas pessoas que vivem nas centralidades espalhadas pelo país. É a este que recai a obrigação de pagar esse imposto. Mas, Miguel, a casa nem sequer ainda é minha. Estou a lutar para pagar. Como assim tem a obrigação de pagar esse imposto? Sim, eu entendo a tua preocupação. Mas se tu continuares a pagar no futuro próximo, a casa será definitivamente sua e de mais ninguém. É nessa ordem de ideia que a obrigação recai para si. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como não podia deixar de ser, existem aqui alguns imóveis que estão isentos do pagamento do imposto predial. Neste vídeo eu vou me focar em apenas algumas isenções, ou seja, eu não vou falar de todas elas. Estão isentas do pagamento do imposto predial os imóveis de construção precária, como por exemplo as casas construídas com chapas de zinco, as de pau a pique, de capim e de adobe. Portanto, já respondo uma das questões feitas no início. Estão ainda isentos do pagamento do imposto predial as casas sociais. Olha, eu dou nota aqui, consideram que casas sociais, aquelas de baixa renda, apoiadas pelo Estado com a finalidade de criar melhores condições de acesso à habitação por parte das pessoas com menor capacidade aquisitiva. Para além das isenções que eu acabei de referenciar, os terrenos localizados nas zonas rurais, lá nos quimbos, nas aldeias, com uma dimensão igual ou inferior a 7 hectares, não pagam o imposto predial, bem como os terrenos rurais comunitários ocupados por famílias das aldeias utilizados por estes para a sua habitação e exercício da sua atividade. Entendo fazer sentido as isenções atribuídas a estes bens, mas só uma nota, para que eles fiquem efetivamente isentos, a AGT deverá reconhecer tal isenção. Epa, eu já ia me esquecer, as igrejas também não pagam o imposto predial, mas apenas a parte afeta a realização do culto. Tudo
resto paga. Os objetivos dos meus vídeos é de apresentar conteúdos importantes de forma simples e resumida. Descomplicar o complicado. Assim sendo, para um melhor entendimento, eu vou falar primeiro dos imóveis não arrendados e posteriormente dos imóveis arrendados. Conforme referenciei anteriormente, no caso de imóveis não arrendados, o imposto predial incidirá sobre o valor patrimonial dos mesmos. Já agora, o que é isso de valor patrimonial? Bem, é o valor do imóvel resultante da avaliação fiscal sobre o qual incide a taxa do imposto. Vamos supor que uma determinada casa não está registrada. O proprietário deverá dirigir-se à repartição fiscal da área onde localiza-se a casa, fazendo-se acompanhar da modelo 5 devidamente preenchida com os seguintes documentos adicionais: fotocópia do bilhete do proprietário, o projeto de construção, certificado de habitabilidade e a licença de ocupação da casa. Na ausência destes documentos que eu acabei de citar, a inscrição é efetuada com base unicamente na declaração modelo 5, devendo os restantes documentos ser anexos ao processo assim que obter. Tá claro? Eu já mencionei 2 vezes declaração modelo 5 e eu entendo ser necessário falar em breve trecho sobre este modelo. A declaração modelo 5, este documento que aparece na imagem, permite a inscrição na matriz predial. Este documento comporta informações como a identidade do declarante, a identidade dos titulares quando trata-se de empresa. Consta ainda na respectiva modelo a identificação do imóvel, a localização, confrontações, o tipo de construção, pavimento, cobertura, áreas, quer seja coberta, descoberta, total e por aí em diante. Para ser sincero, eu tinha de gravar um vídeo só a falar da declaração modelo 5. Após o registro da casa é atribuído um artigo matricial e um valor patrimonial, obtido em função de uma avaliação geral da propriedade. Esta avaliação tem como objetivo determinar o valor patrimonial do imóvel e deve ser efetuado pela repartição fiscal, a qual servirá de base ao pagamento do correspondente imposto predial. Só para deixar claro, a matriz predial é considerado como o registro de todos os edifícios e terrenos de uma circunscrição, de uma zona, ao passo que cada artigo matricial corresponde a um edifício, a um terreno. Eu dou nota que a atribuição do artigo matricial é automático e resulta da recolha de informações constantes na declaração modelo 5. Que taxa a ser utilizada face o valor patrimonial determinado? Bem, se o edifício tiver um valor patrimonial de até 5 milhões, que nem aquela música do Neru americano, Scrococuia. Depois todas essas músicas são muito criativas, mas vamos ao vídeo. Sobre os valores de até 5 milhões, aplica-se a taxa de 0,1%. Por exemplo, se o valor patrimonial for de 3 milhões, sobre este valor aplica-se 0,1%. Logo, o imposto a pagar anualmente é de 3 mil kwanzas. Se o edifício tiver um valor patrimonial de 5 milhões e 1 kwanzas até 6 milhões de kwanzas, aplica-se um valor fixo de 5 mil kwanzas, sendo este o valor deve ser pago anualmente. Se o valor patrimonial for superior a 6 milhões, aplica-se aqui a taxa de 0,5% sobre o excesso de 5 milhões. Por exemplo, vamos supor que o edifício tenha um valor patrimonial de 7 milhões. Sobre este valor, vamos subtrair o excesso de 5 milhões e o remanescente, no caso os 2 milhões, é onde aplica-se a taxa de 0,5%. Logo, o imposto predial a pagar anualmente é de 10 mil kwanzas. A taxa a ser aplicada ao terreno para a construção é de 0,6%. Diferente do terreno para a construção, existem pessoas que têm terras sem qualquer aproveitamento útil, ou seja, têm uns tantos hectares e a única plantação que tem é a vedação do próprio espaço. É verdade, isso é muito grave. Para esses casos, cada hectare sem qualquer aproveitamento útil paga um imposto predial de 10.397 kwanzas. Imagina se tiver 3 mil hectares sem qualquer aproveitamento útil. Pagaria o imposto predial de 31.191.000 kwanzas anualmente. Um aspecto que eu julgo ser importante passar é o facto de o valor do imposto a pagar dos edifícios sobe para mais 50% se o mesmo tiver desocupado há mais
de 1 ano. Este agravamento faz todo sentido. Deste modo, desincentivaria aquelas pessoas que possuem casas e não dão nenhum aproveitamento. Pelo menos deviam arrendar para as pessoas que precisam, né? Só que nem isso fazem. Eu vejo por aí, principalmente aqui na cidade de Luanda, muitos condomínios, muitas casas desocupadas. Os proprietários das mesmas, para além de não viverem lá, também não aceitam arrendar a um preço que entende-se ser justo. Uma casa tão simples, mas o preço ou valor da renda é extremamente alto. Tem de se mudar este cenário. O agravamento, no meu ver, não seria 50% e sim 200% para acabar com esse tipo de abuso. Sobe também para mais 50% o valor a pagar do imposto predial dos terrenos para a construção quando não se observa aproveitamento útil durante os 3 anos consecutivos ou 6 anos interpolados. Quanto a este ponto, minha opinião, eu não concordo. Não concordo porque as pessoas para comprar um terreno fazem grandes sacrifícios e torna-se mais difícil ainda construir. Face à realidade atual e com os rendimentos que as famílias oferem, leva-se em média 8 a 10 anos para concluir a construção de uma casa. Por estes e outros motivos não identificados aqui neste vídeo, eu não concordo. A responsabilidade de pagar o imposto predial é do proprietário, frutuário ou beneficiário. O imposto predial sobre a detenção dos edifícios ou terreno deve ser pago até o último dia do mês de março. Pode ainda ser pago em 6 prestações consecutivas a pedido do interessado. Terminei de apresentar a forma de cálculo dos imóveis não arrendados. Já agora, como calcular o imposto predial dos imóveis arrendados? Bem, o primeiro passo seria compreender o conceito de renda, que para este caso é tudo quanto o arrendatário pagar pelo uso, não somente do imóvel, como também dos mecanismos e mobiliários que dele faça parte, assim como a quantia recebida pela utilização de prédios para fins publicitários e outros fins especiais. Se arrendar uma parede para fins publicitários, o valor da renda que receber também paga o imposto predial. Sabias disso? A matéria coletável é determinada nos seguintes termos. A renda recebida pelo arrendamento do imóvel deve ser deduzida 40% para as despesas e manutenção do imóvel e sobre os restantes, ou seja, 60%, é onde aplica-se a taxa do imposto predial de 25% e que dá aqui uma taxa efetiva de 15%. Vejamos, se o valor da renda for 50 mil, num primeiro momento deve-se determinar a matéria coletável aplicando 60 mil nos 50 mil kwanza. Nós teremos 30 mil. Sobre este valor aplica-se a taxa do imposto predial sobre as rendas, que é de 25%. O imposto predial a pagar será de 7.500. Uma forma de cálculo mais simples e prática é usar a taxa efetiva. Como já disse, a taxa efetiva é de 15%, aplica-se sobre o valor total da renda. Para este exemplo é 50 mil kwanzas e nós teremos justamente o mesmo valor do imposto predial a pagar, que é de 7.500. Para se chegar à taxa efetiva é muito simples, basta multiplicarmos 60 por 25%. Quando o imóvel esteja arrendado por uma pessoa singular ou coletiva que tenha contabilidade organizada, este deve fazer a retenção do imposto e posterior o pagamento até o último dia do mês seguinte. Quando não houver lugar à retenção, o imposto deve ser pago pelo senhorio. Qualquer dúvida resultante deste vídeo, deixa uma mensagem aqui mesmo nos comentários que eu terei todo prazer em responder. Vamos despedir já. Eu fiz a minha parte. Se chegaste até aqui, nota-se claramente que és um amante do conhecimento. Aproveita já e dê um like, assim ajudas esse canal a crescer. E também aproveita aqui para partilhar este vídeo com outras pessoas. E inscreva-se também no canal para continuares a receber vídeos desta natureza, tá? Clicando naquele botãozinho vermelho. E aproveite para desejar-te um feliz ano novo. Eu espero que Deus te abençoe neste novo ano. O meu nome é Miguel Diniz e eu espero poder contar consigo no próximo vídeo. Tamo juntos!